se conectar no nosso programa, já liguei a minha TV aqui na minha casinha. E você, me conta aí, já pegou seu cafezinho? Porque logo pela manhã nada melhor que um bom cafezinho, um pãozinho com manteiga, não é mesmo? E olha, que hoje nós vamos ter vários conteúdos voltados para a sua saúde, para a sua beleza, para a sua autoestima. Vem chegando, você aí de casa, junto comigo, já anota aí uma consulta free. O Bom Dia Saúde de hoje. Gente, hoje estou recebendo diretamente do Espírito Santo, olha que chique, aqui no Bom Dia Saúde, Dr. Felipe Cardoso, especialista aí na medicina hiperbárica, e trouxe um assunto super relevante que nós vamos levar para você aí de casa. Tudo bem, doutor Tudo Felipe? jóia, Flávia. Prazer a todos os ouvintes. Ah, obrigada, viu, pela sua presença, Um tão prazer. distante, mas ao mesmo tempo tão perto, né, É, gente? Doutor Felipe, me fala uma coisa, para quem está nos assistindo agora, né, e talvez esteja conhecendo você pela primeira vez, o que que fez você dentro hoje, né, ser um médico especialista até mesmo na medicina hiperbárica? O que seria isso? a medicina hiperbárica é uma área da medicina onde a gente usa as câmaras hiperbáricas. É muito famosa hoje em dia na parte de cirurgia plástica e tudo. Mas dentro da medicina hiperbárica existe uma área voltada ao tratamento de feridas. Na minha cidade, quando eu cheguei lá em 2011, não existia ninguém que tratava feridas e essas pessoas ficavam de fato perdidas, né? Eu imagino. Então foi aí que decidi investir todo meu tempo para tratamento de feridas. Então hoje a gente montou um centro referência em tratamento de feridas no Espírito Santo, lá em São Mateus, minha cidade, que é o pioneiro e a referência para todo o norte do Espírito Santo. E também só autor de um livro de feridas que é Que Os está Sete aqui. Passos para o Sucesso do Tratamento de Feridas. E olha, gente, eu estava vendo aqui, eu falei assim: olha, doutor Felipe, perfeito. Ó, o livro do Felipe Cardoso, Sete Passos para o Sucesso do Tratamento de Feridas. Quando que você decidiu fazer esse livro? Então, Pelo seu conhecimento todo, né? é, esse livro foi vendo assim que eu não conseguiria tratar todo mundo, né? Aham, E eu via que os profissionais de saúde eles tinham uma dificuldade assim do básico mesmo, do tá. tratamento de feridas. Então, eu falei, por que que eu não pegaria a minha experiência, colocaria num livro No e livro, aí transformei aí em livro. São 7 passos, né, que a gente eu costuma fazer, um roteirozinho para que os profissionais que ainda não têm eh, habilidade muito com o tratamento de feridas consigam tratar essas feridas e ajudar esses pacientes, mesmo usando os recursos que tem que ali, tem né? Os ali. básicos ali, se ele tiver um bom ensinamento, um bom entendimento, ele vai conseguir ajudar esses pacientes. E doutor Felipe, me fala uma coisa, quem é a pessoa, por exemplo, que chega no seu consultório? Quem sofre hoje com a questão principalmente ferida, lá na sua região? Ah, Flávia, a gente pega de tudo lá, assim, desde as feridas mais simples, uma escoriação, uma queimadura mais simples, Tá. até as mais complexas, assim, com risco de amputação e de morte mesmo, né? Então, a clínica é de fato bem estruturada para atender todo tipo de lesão. Então, a gente tem os pés diabéticos, as lesões do acamado, complicações de cirurgia, cirurgia plástica também, politraumatizado, aqueles acidentes graves, queimaduras, lesões crônicas, enfim, tem de tudo. Muitas. Muitos detalhes aí, né, doutor Isso, são de Felipe. todos. E qual que é o maior sofrimento dessas pessoas que você vê hoje, doutor Felipe? Flávia, eu vejo assim 3 pontos principais. Um é a dor física, né? De fato, muitos sofrem com a dor física mesmo. Tem um outro detalhe importante que é a questão das feridas incapacitarem as pessoas de trabalhar, de fazer o seu dia a dia, de fazer coisas que gostam. Sim, Se observa isso como um sofrimento bem evidente neles. E uma terceira situação é a ansiedade e a angústia, porque essas pessoas já passaram por diversos outros profissionais, já tentaram alguma coisa com o vizinho e tudo, e já chegam lá um pouco desacreditados, né? Então você vê que esse pessoal chega com uma angústia, querendo alguém que consiga tratar essa ferida, resolver o resolver problema, esse né? problema. Porque eu acredito que a gente já imagina ferida, dor. E dói. Dói. É aquele que fica aberto, exposto, Isso, né. E me fala uma coisa, o que que dói mais, assim, além da ferida? então, eu acho que são
os principais pontos, né, são esses 3. A questão emocional pega muito, né, é a parte de ter angústia, de ansiedade, de parar a sua vida, de achar que está incomodando. "Ah, eu tenho um cheiro ruim", né, Uhum. perde o sono. Então eu acho que, assim, a vida social dessa pessoa, ela é muito prejudicada nesse sentido. E o que que você, por exemplo, nós sabemos que alguns casos, né, doutor Felipe, você é melhor que eu pode dizer, que muitas pessoas demoram para procurar uma ajuda especializada, né. Por que que isso acontece, você acha, assim? Cara, infelizmente ainda as pessoas não conseguem entender a importância do tratamento de feridas. Acham que é a pomada do vizinho ou às vezes Um um curativo pano si com chá lá no um né. curativo simples ali vai resolver. E aí quando eles resolvem procurar a gente, essa ferida já cronificou, já teve uma complicação, né, então as pessoas começou a arrastar um sofrimento desnecessário. E muitas das vezes com complicações mais graves, Mais né. graves, que aí isso só vai Só piorando, vai né. piorando, isso sempre E é determinante. me fala uma coisa, hoje se você tivesse que resumir, em uma frase, o principal recado, por exemplo, desse livro que você trouxe pra gente, ele é mais focado para o profissional? Para o profissional. Tá, e qual Ele mensagem você deixaria além do conhecimento, para que assim, esse esse o a ideia principal deste livro é: aprenda o raciocínio clínico. Por quê, Flávia? Olha só, hoje em dia, com essa facilidade de informações que a gente tem com tecnologias, na palma da nossa mão a gente já tem as informações. As pessoas, desaprenderam um pouco o raciocínio clínico. Né, desaprenderam como raciocinar clinicamente. É o pensar, às vezes para resolver um problema que foge à lógica, que foge o livro, né. uhum, Então essa situação de pensar, eu acho que isso é o que faz muitas pessoas não saberem tratar feridas. entendi. Não se trata ferida sem raciocínio clínico. Você pode ter o melhor curativo, você pode ter excelentes terapias, mas é o raciocínio clínico que conecta tudo isso com o sucesso do tratamento. Com certeza. E me fala uma coisa, hoje, assim, na sua bagagem, o seu conhecimento, né, você vendo assim e tendo essa sensação, comparado ao médico que você chegou lá em São Mateus em 2011, Isso. o que que você sente, assim, doutor Felipe, nessa crescente, de hoje você ter toda uma estrutura lá, referência na Sim. cidade em cuidados de feridas, né? Isso, a gente está habilitado com diversas terapias e multiprofissionais, né? Somos em 9 Uau! profissionais, mas com certeza eu sou um médico com um pensamento e uma forma de agir muito diferente do Felipe recém-formado, né? Eu consigo ver hoje que tratar ferida não é apenas um curativo simples, né? Você precisa adicionar o raciocínio clínico, a empatia, a escuta das dores do paciente, entender o paciente mesmo como um todo, né, para que você consiga levar para o paciente, essa solução, né. Não é apenas um curativo Um que vai curativo. resolver. E doutor Felipe, antes da gente encerrar até mesmo, por exemplo, pessoal de casa, alguém que tem uma feridinha, aí começa a aumentar, o que que você pode já falar para essa pessoa? Tem que procurar um profissional já imediatamente ou quando nós devemos procurar? Tá. Ó, se você está em casa e está sofrendo com uma ferida que não fecha, deixa eu te dar um recado. Ferida não é tudo igual. Não é porque o vizinho usou uma pomada e resolveu que vai resolver em você. E também feridas têm fases. Uma fase é diferente da outra. O que eu faço para uma fase da ferida é diferente da outra. Então, não fica sofrendo aí sozinho, tentando milagre, ou às vezes só fazendo um curativo simples no postinho. Procura um especialista no tratamento de feridas. E doutor Felipe, você falou de fases, quais são as fases? Você pode detalhar para gente? Sim, nós temos uma fase inflamatória, que é a fase inicial da lesão, Tá, né? E aí é onde, na fase aguda, muitas das vezes a ferida se cronifica e fica nessa fase. Nós temos uma fase de remodelamento mesmo, de, como se diz de forma mais técnica, né? De formação de novo tecido, entendi. vai granulando o que a gente fala, Tá, né? E tem uma fase de maturação, onde depois que todo o tecido foi
refeito, né? Aí, Aí ela vai maturando, a pele vai melhorando, né? Digamos aí vai, assim. vai, vamos Isso. dizer, vai grudando a pele de É, novo. mas a ferida em si, ela pode não cicatrizar por uma infecção, por estar ressecada, né, por a pele em volta estar com problema, ou, e muitas das vezes, por um problema que não está na ferida, por um problema Ah, fora da ferida, um remédio que está utilizando, uma outra doença, olha, que né, aí não trata. que não trata. Se a gente não tratar a causa, a gente não resolve a ferida. A ferida, na verdade, a maioria das vezes é a ponta do iceberg, É só o né? comecinho ali. É, você precisa ir a fundo para tratar a causa da ferida, né? Uau! Gente, adorei. Ah, doutor Que Felipe, bom, muito obrigada. Amei te receber aqui. Eu fico gostaria que feliz. você deixasse suas redes sociais. Lá, com certeza, tem todos os seus conteúdos. Sim, Você sim. que tiver interesse também de acessar a questão do livro, você é profissional, lá tem, acho que tudo, né, Temos doutor o Felipe? link lá na página do Instagram. Meu Instagram é @Dr. Felipe Cardoso. Temos também o Instagram da clínica, né? Clínica Curativa. E lá tem conteúdos diversos, com ideias, com dicas, Para né? como Com cuidar. alertas É isso também. aí. Então, será um prazer receber todos vocês lá na Nas nossa redes página. sociais. Muito obrigada, doutor De Felipe, nada. e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Gente, Bom Dia Saúde trouxe um tema para você aí de casa, que eu vou dizer para você, dor no quadril não é normal. E eu trouxe esse especialista que entende do assunto, Dr. Carlos Denigres, cirurgião de quadril. Muito bom dia, Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casinha. Tudo bem com você? Bom dia, Flávia. É um prazer estar aqui, conversar com você e trazer uma Ah, informação de qualidade para o pessoal de casa. com certeza. Eu falo que vocês aqui hoje é uma consulta free para mim, viu, Dr. Carlos? E que seja E para todo mundo. com certeza. E para nós começarmos nosso bate-papo, muitas pessoas hoje, elas convivem, né, justamente anos e anos com dor no quadril, achando que isso faz parte da idade, porque depois dos 40, né, ladeira abaixo, né, minha amiga? Isso realmente é normal, doutor Carlos? Não só a dor no quadril, mas nenhuma dor articular tem que ser considerada normal, Perfeito. nem coisa da idade. É muito comum os nossos familiares, avós, acharem normal, com o tempo, se limitarem, deixarem de fazer atividades do dia a dia. Tá. Hoje já não se aceita tanto isso, e isso é ótimo, porque não deve ser levado como uma verdade. Pessoas que têm dor precisam ter o diagnóstico correto, precisam ser investigadas e Uhum. fazer o tratamento certo, para não ter limitação de qualidade de vida e ter, já que a gente vai ter uma população mais velha com o tempo, que essa população mais velha ela viva com qualidade. E me fala uma coisa, hoje existem sinais, doutor Carlos, assim, que pode ser um alerta, né, principalmente que uma dor no quadril pode ser algo ainda mais sério. Sim, com certeza. Quando a gente fala em dor no quadril, a principal sintoma é a dor na virilha. A dor na A virilha primeira? é o sintoma típico de dor no quadril, Tá. tá? Os primeiros sinais raramente vêm com uma dor intensa, começam com uma dor leve ou uma limitação de movimento, que a gente não dá muito valor no nosso dia a dia. Ah, Mas deu com aquela dorzinha, tá tudo bem, né? Exatamente. E aí que está o problema, porque essa dor ela vai piorando ao longo do tempo, mas desde o estágio inicial, essa doença já vem evoluindo. Quando a gente começa com uma dor mais intensa, geralmente o problema está mais grave. Então, os principais sinais que a gente tem que tomar cuidado são dor na virilha, dor na lateral do quadril. Existe uma dor típica que o paciente apresenta para a gente que ele chama de dor em C. Então, ele faz um C com a mão, ele aponta para a articulação, essa é quando ele aponta uma dor mais profunda. É típica de um problema articular. Além disso, limitações de movimento, dificuldade de cruzar a perna para calçar um sapato, Uhum. dificuldade de entrar no carro, dificuldade de agachar, de fazer aquela posição de borboleta. Sei. Então, são sintomas que a gente tem que ficar ligado no dia a dia, que são sintomas discretos, mas que já mostram algum problema. Além disso, estalidos dolorosos, queda de rendimento na atividade esportiva. Então, se você joga futebol, joga tênis, vê que está com mais dificuldade, se você treina, tem dificuldade de fazer um exercício específico, tem que prestar atenção nesses sinais, porque eles já mostram que tem alguma coisinha errada que tem que ser Errada. investigada. Já é um alerta aí para você. E me fala uma coisa, como que a gente consegue diferenciar a dor muscular comum de um problema, por exemplo, dentro da articulação do quadril? Então, a dor muscular, basicamente, ela vai ser uma dor temporária, ela vai passar em poucos dias.
o alongamento melhora, o repouso melhora. A dor articular, geralmente, é uma dor progressiva. Então, o paciente ele tem essa dor hoje, amanhã essa dor está um pouquinho pior e ao longo do tempo ela vai piorando. Atividades que desencadearam a dor, por exemplo, uma atividade física, um alongamento, ou algum posicionamento no dia a dia que desencadeou a dor, se ele repetir a mesma atividade, a dor vai voltar de novo. Novamente. Então, assim, isso caracteriza a dor articular. E tem que ser muito bem diferenciado, porque a grande questão que a gente vive no consultório hoje em dia é o paciente procurar a gente muito tarde. Na hora que chega no limite da dor, né, talvez, né? Exato, no estágio mais avançado da doença. Então, Perfeito. ele sempre levou isso como uma dor muscular, do esporte, enfim. E quando viu realmente que a limitação estava muito grande, procurou atendimento, e viu que a patologia está em estágio muito avançado. Avançado. Então, a gente perde todo esse tempo de tratamento para ele. E às vezes já num estágio que é só a cirurgia mesmo para resolver, e às vezes nem recupera totalmente a qualidade de vida que tinha antes. E me fala uma coisa, por exemplo, você falou da questão do primeiro sintoma da dor na virilha, né? Essa dor do quadril, ela pode causar, por exemplo, uma dor lombar ou até mesmo chegar a irradiar para a perna? Sim, com certeza. E essa é uma observação importante, porque a A gente tem dor que lombar é imaginar. aqui, né? É, exato. E a gente tem que imaginar a nossa bacia como um anel. Ele é um anel pélvico, em que aqui na frente a gente tem os quadris. Eles são unidos pela sínfise púbica, que é a pubis. E Tá. atrás com a coluna lombar, pela articulação sacroiliaca. Então, quando você tem um problema no quadril, ele instabiliza toda a pelve. Então, no atleta é muito comum a gente ver pubalgia, a dor na pubis, e não a dor no quadril. Mas geralmente essa pubalgia está sendo causada por uma Pelo dor no quadril. quadril. Ah, Mesma coisa pacientes com dor lombar. Muitos pacientes com dor lombar, às vezes eles têm esse problema lombar porque o quadril está limitado. Então a coluna lombar, por ser próxima, por estar fazendo parte desse anel pélvico, vai ser sobrecarregada também. Então um olha. quadril limitado, ele vai se movimentar menos, nosso organismo involuntariamente vai aumentar a mobilidade da lombar. E esse aumento da mobilidade, da sobrecarga, pode trazer dor lombar. Um outro sintoma também que é típico do quadril é a dor irradiada pela coxa. Então, a dor na região anterior da coxa, parecendo uma dor muscular, também acontece por conta dos nervos que saem do quadril e vão até o joelho, eles podem irradiar essa dor pela frente. Olha que interessante, né? Por exemplo, nos nossos hábitos diários aí, né, doutor, que podem, por exemplo, acelerar principalmente a questão do desgaste do quadril. Uhum. O que a gente tem que, hoje em dia, tomar bastante cuidado é com a carga horária de trabalho, que geralmente é grande, a gente Ficar trabalha sentado ou até em mais pé, tarde, que é exatamente. pior? Os Ou os dois. dois? É a mesma posição em longos períodos. Tá, Então isso é o sedentarismo no geral, né. sim, Então, a gente ficar muito tempo sentado ou às vezes muito tempo em pé, na mesma posição, sem movimento, isso daí causa um desgaste mais precoce da articulação, tá. Então o sedentarismo é o principal fator de risco para a progressão da artrose. Outro vem o peso, só que o peso a gente tem que tomar cuidado, porque antigamente a gente falava, todo paciente que passava num ortopedista, né, aham, com qualquer dor, falava: "Bom, perde 10 quilos e você vai melhorar". Isso hoje já não é verdade, né. Com os pacientes, a gente observando os pacientes bariátricos, o uso das canetas emagrecedoras, perfeito. se perde 30, 40 quilos, E a mas dor se mantém a permanece? dor, ou às vezes ela até piora, porque você perde Ah, massa é? muscular. Quando você perde massa muscular, a articulação instabiliza lá dentro, gera mais dor. Então, Uau, o que a gente tem que pensar hoje em dia não é na perda de peso de balança, é a tá, perda de massa gordurosa e o ganho de massa muscular. perfeito. Então, sedentarismo, o excesso de peso de massa gordurosa, a atrofia muscular, tudo isso é fator de risco para a progressão da artrose. Atividades físicas intensas, então, as atividades esportivas hoje elas são suprafisiológicas, né. O atleta hoje ele não é um atleta saudável, ele tem um rendimento que o organismo não Não aguenta muito aguenta. bem. Então isso acaba desgastando as articulações de uma forma mais precoce também. Agora, doutor Carlos, fala para mim, idade tem a ver, por exemplo, com os problemas aí que a gente vê nessa questão de faixa etária do quadril e pessoas jovens podem ter também? Com certeza. Claro que o envelhecimento vai levando à perda da qualidade da cartilagem, do músculo, e isso vai Que isso é causar mais normal, desgaste. que é, né, decorrer da vida, né? Exato, mas, uma curiosidade, na prática clínica de consultório, eu já atendo muito mais pacientes jovens do que idosos, justamente porque os jovens de hoje se informam muito mais, eles têm muito mais acesso à informação, Sim, e eles sabem que uma dor não é normal, eles investigam. Quando eles perdem um rendimento numa atividade esportiva, a gente está falando de uma geração que se exercita mais, eles já procuram atendimento.
Então isso é bom porque a gente está fazendo Ótimo. diagnósticos cada vez mais precoces, Sim. tratamentos menos invasivos para tratar esses estágios iniciais estão se desenvolvendo cada vez mais, justamente para evitar chegar nos estágios mais graves, naquele paciente idoso que precisa fazer uma prótese de quadril que já está acamado há 1 ano. Então, dificilmente nessa nova geração a gente vai pegar esses casos, né? Então, pacientes jovens hoje em dia, com Bem certeza, melhor. eles sempre tiveram Sim. artrose, mas hoje eles diagnosticam muito mais. Eles procuram atendimento de uma forma muito mais precoce. Ah, isso é ótimo, né, gente? A gente fazer qualquer tipo de prevenção, cuidar. E me fala uma coisa, quando que esse paciente deve procurar, por exemplo, um especialista, né? E quais exames ajudam no diagnóstico? Sempre procurar um especialista quando você tem uma observação de uma perda de rendimento esportivo ou uma dor que não cessa. Então, por exemplo, você tem uma dor há semanas e que ela não melhora, ou é uma dor que vai e volta e não passa. Nunca se adaptar ao problema. Então, se você tem alguma atividade do dia a dia que está sendo limitada, seja no trabalho, seja no esporte, precisa procurar atendimento. Quando Perfeito. procura atendimento, os exames que a gente pede de imagem, eles servem como um complemento. Mas geralmente só a conversa com o paciente, caracterizando a dor que ele tem, o tempo de dor, o que desencadeia essa dor, geralmente em 90% dos casos a gente já sabe qual o diagnóstico desse paciente. Desse paciente. E o exame de imagem ele entra só para realmente confirmar o diagnóstico e estadiar a doença, ou seja, dizer qual a gravidade dela. E aí nos exames de imagem a gente tem as radiografias para avaliar a bacia, a pelve como um todo, ver se tem algum encurtamento, alguma coisa. Ultrassom para avaliar estruturas moles como bursa, que pode causar bursite no quadril, tendão de glúteo, pode causar uma tendinite. Nossa. Tomografia com reconstrução 3D, a gente consegue avaliar muito bem formato da cabeça do fêmur, para ver se ela tem alguma deformidade que está gerando atrito. E o padrão ouro, com certeza, é a ressonância, né? Então, a Ressonância, ressonância é um que exame é o super seguro, não tem radiação, ele tem uma qualidade de imagem muito boa, tanto para ver osso quanto partes moles. Então, o exame de imagem é extremamente importante, mas ele entra mais para fechar o diagnóstico, depois de para toda a fazer conversa o com o paciente. fechamento. Exatamente. E aí a gente tem o diagnóstico preciso e o tratamento, hoje a gente tem tratamento para todos os estágios da doença. Então, isso que é importante, quanto mais precoce faz o diagnóstico, mais fácil é o tratamento e melhor é o prognóstico. Tá vendo? Uhum. Então, bora procurar antes que comece a doer muito aí, porque viver com dor não é normal, né, doutor? Nem um pouco. Doutor Carlos, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, o pessoal de casa que quiser de repente tirar uma dúvida, ou até mesmo ver os outros conteúdos, porque tem muitos conteúdos lá. Vou dizer para você que eu fiquei encantada com tantos temas tão relevantes e importantes, né? Principalmente a nossa população. Com certeza. A ideia é informar, né, trazer Sim. informação. Então, o reflexo desses pacientes jovens que procuram a gente no consultório é justamente o acesso às redes sociais que eles têm com muita Hoje é na palma da facilidade. mão, né, doutor Então, Carlos? a ideia da rede social hoje, para a gente como Perfeito. profissional de saúde, Uhum. é realmente trazer informação para Ótimo. que essas patologias não cheguem em estágios mais graves. Isso vai facilitar a vida do paciente e a E nossa do também. e do médico. Então, nas redes sociais, sou doutor.carlosdenigres, esse é o meu Instagram. Lá tem o link para todas as outras redes sociais, e aí Perfeito. consegue me acompanhar por lá. Muito obrigada, doutor Carlos, e até a próxima, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Ah, gente, eu recebi eles aqui hoje na nossa casinha. E sempre é maravilhoso ter meus amigos, parceiros, colunistas aqui do programa, doutora Priscila Ferreira, doutor Max Ferreira, trazendo assuntos tão importantes a você aí de casa. Tudo bem? O prazer é nosso. Ai, amo, né? Amo. Amo. E olha, hoje o nosso tema é bem forte, hein? Ele não para porque gosta. E gosta bastante. Bastante. Me fala uma coisa, se o dependente está vendo a própria vida, Pri, por exemplo, desmoronar, por que ele continua usando? Porque é o único caminho que ele conhece. É o único caminho que o cérebro dele entende que o deixa confortável. Mesmo no desconforto. Mesmo na situação ali do uso, enfim, da frequência. Exatamente. E a dependência química é falta de caráter ou existe algo acontecendo no cérebro dessa pessoa? De fato é bom a gente começar com o maior dos critérios
relacionadas à dependência química, que é o quê? Um transtorno mental, emocional, físico e espiritual. Todos os fatores. Todos aí, né? os fatores, né? É óbvio que existe sim uma lacuna cultural, uma lacuna que envolve o caráter do ser humano. Mas a maioria de fato não é mau caráter. A maioria de fato tem bom coração, né? E é esse bom coração que não consegue dizer não muitas vezes para a primeira vez que lhe é apresentada uma substância. Sim. Porque ele busca a aprovação, aquelas pessoas, ele quer ser aceito por aquele grupo, né? Mas de fato a base neural, a base intelectual é muito afetada de fato. Agora me fala uma coisa, gente, isso eu acho que não é só nessa área, mas eu acho que em todas, né? Segunda-feira eu paro. Segunda-feira eu paro de tomar refrigerante, segunda-feira eu paro de comer um docinho. Vou pra academia. Tudo a gente para na segunda-feira, mas porque isso também é utilizado nessas condições, né? Porque esse eu paro, eu ainda estou no controle. Mas quando você tem que parar de fato, você vê que você não está no controle da situação. Que você tem uma relação tão íntima com a substância que ela caminha além de você. Ela faz com que você busque ela. Entendi. E, por exemplo, nessas circunstâncias, existe uma questão da diferença entre alguém que usa socialmente e também alguém que já perdeu o controle, que usa contínuo. Como que é essa dinâmica? Conta pra mim. Olha, o socialmente, ela tem várias camadas. De vez em quando? Olha, pode-se taxar dependência a partir do momento em que, se eu penso em ficar sem aquela substância, mesmo que for uma vez por mês, e me causar um desconforto, eu tenho um grau de dependência. Então dá para falar que isso é social? Não. Dá. Então é muito complexo, por isso que eu digo, é sempre necessário fazer uma avaliação da maneira com que a gente tem do método Sublimes, para entender a real camada do transtorno, e que seja feito o tratamento correto. E me fala uma coisa, gente, assim, tão importante, né? Quando que a família, ela tem que entender que ela não consegue resolver uma situação dessa sozinha? Quando já está trazendo muitos danos. Você vê que a pessoa está se isolando, que ela passou do social, passou do aceitável. E muitas vezes, Flávia, vou dar um exemplo básico. Uma esposa que depende financeiramente do marido. Esse marido que está trabalhando, está trazendo dinheiro para dentro de casa, ele é aceitável, mesmo trazendo sofrimento. E essa parte é a parte que eu acho que é mais difícil, né? É mais difícil, com certeza. Como que eu vou pedir para o meu marido entrar num processo que ele precisa de ajuda se ele não aceita que precisa de ajuda? Pois é. Inclusive, muitas esposas negam uma internação do marido porque ele mesmo, afundado na droga, ainda consegue prover substância para casa. Sim, no trabalho e muitos fatores, né? De repente... muitos autônomos, né? Consegue. Porque de repente o uso não é contínuo, às vezes, né? Intercalado. Porque, Flávia, é legal falar isso. Muitos profissionais só conseguem se desempenhar no trabalho sob o efeito de alguma substância. O álcool, cocaína. Eu tenho muitos pacientes que já passaram por mim, que estão conosco, de alto escalão profissional, que só trabalha de madrugada, atravessado no computador. E a base de remédios, não é, né? Em vários fatores. Que vai ser melhor, que o trabalho vai sair com mais resultado. Desempenho melhor. Desempenho Tudo, melhor. na verdade, são crenças ilusórias do dependente, isso. E hoje, o método de vocês, como que as pessoas fazem para ter acesso? Nas redes sociais? Nas redes sociais.
tanto a minha página quanto a página do Marcos, ela tá munida de informações. Total. Mas, para que a gente entenda a camada do transtorno, como que o indivíduo está naquele momento e qual a necessidade real da ajuda dele, ele precisa passar por uma avaliação terapêutica. E aí pode acessar a rede social do Dr. Marcos e da doutora Pri. Com Sim. certeza. Ai, eu amo. E olha, eu convido a vocês, qual que é a rede social, Pri? DRA Priscila Ferreira _sublime. Dr. Marcos? É Marcos Ferreira, _sublimes. Gente, é isso. Eu adorei receber vocês hoje aqui. E bora pra próxima, né? Bora, Nós que amamos, bora. Vem chegando aquele quadro que eu super gosto na parte jurídica também, para você ficar antenado no que você pode e no que você não pode. Vem chegando na Trilha do Sucesso. Gente, o mês de agosto é comemorado o aniversário da alienação parental. E eu trouxe a doutora Adriana Gomes para trazermos esse assunto a vocês. E claro, né, muitas das pessoas hoje acreditam que o direito da família exige que uma escolha um lado. É preciso defender homens ou mulheres? Bom, no direito das famílias eu não escolho lados, né? Não tem defesa do homem e defesa da mulher. Eu escolho as vulnerabilidades, a proteção da criança, né? Eu acho que uma advocacia séria, ela não é baseada em gênero, né? Quando eu tenho uma criança no meio da relação, eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho uma luz vermelha acendendo. Então é isso que a gente tem que considerar. Com certeza. E o que nós poderíamos falar sobre o que é alienação parental? Eu acho que a alienação parental, né, depois de tantos anos trabalhando com isso, é retirar da criança ou do adolescente o direito dele de ser quem ele é, de amar quem ele quer amar. Sim. Né? Tem muita definição, a Lei 2.318 de 2010, vai fazer 16 anos agora, ela tem uma definição muito boa, mas retirar da criança o direito de amar do jeito que quer amar, isso é alienação. Porque eu acho que tem escolhas, né, aí, né, parcerias de pai, de mãe. E me fala uma coisa, toda denúncia que não se resulta em condenação pode ser considerada falsa? Eu acho que às vezes a acusação, ela pode até ser verdadeira, né? A denúncia, ela pode ser verdadeira e muitas vezes ela não é provada, né? Tem situações que realmente são verdadeiras, tem muitas condutas muito ruins, né? São condutas criminosas de homens, de mulheres, que são feitas e não são provadas, né? Mas existe a acusação mentirosa e ela traz um efeito muito ruim, não somente para quem está sofrendo essa falsa acusação, mas principalmente para a criança que está no meio dessa situação toda. E como que a gente faz para diferenciar uma questão, por exemplo, uma preocupação legítima de uma tentativa de afastamento injustificado do outro lado, do genitor? Eu acho que quando a mãe, vamos falar da mãe, né? Porque infelizmente as mulheres ainda são o maior número de autoras de prática de alienação, de alijamento. Sério? Né? Ainda são, porque elas na maioria ainda detêm a guarda, né? A famigerada guarda unilateral, o lar de referência, as mulheres se sentem ainda, infelizmente, donas dos filhos, né? Então, quando uma mãe, uma mulher está preocupada com o filho, ela se preocupa com o filho, ela quer proteger o filho, né? Agora, quando ela, sem motivo algum, ela quer impedir a convivência, ela quer tornar o pai dessa criança ou a família do pai esquecida, aí nós temos uma situação complicada. Aí você vê que é uma coisa tendenciosa, mentirosa, é uma falsa acusação. E quem que é a principal vítima, Adri, quando os pais, né, transformam a separação em uma disputa? A criança. A principal vítima é a criança, né? Os pais precisam entender que a questão parental, né, o vínculo pai e filho é uma coisa que nunca vai acabar. O casamento pode acabar, mas o vínculo pai com filho... É pra vida, né? É pra vida, é pra vida. Não tem nem como, né, gente? Exato. E quem que é a questão, até mesmo, quais são os sinais que a gente pode retratar dessa criança sendo exposta aos conflitos dos adultos?
Eu penso que uma criança que começa a falar, ela começa com um discurso estranho, um discurso que não tem nada a ver com a idade dela, né? A criança fica falando coisas, frases de adulto. Esse é um sinal de alienação parental. Um outro sinal é uma ambivalência, é uma rejeição desmotivada. Sabe, eu não quero, porque não quero. Então, e outra, a criança também fica muito triste, ela fica muito deprimida, né? Ela começa a ter reação, ela fica uma rejeição, ela fica como se ela tivesse arisca, né? Então, Sim. é um sinal de alienação e a mãe ou o pai, quem for que estiver aí sendo afastado dessa criança, precisa ficar atento. E qual é, assim, por exemplo, uma orientação que você poderia dar para até mesmo esses pais que estão em processo de separação? Os pais, os homens, né? Os homens precisam ficar muito atentos, eles precisam cultivar laços de afeto muito fortes. Procurem ficar com seus filhos pouquinho ou muito tempo, criem memória com as crianças, criem vínculos de afeto. Porque isso, nenhum tipo de alienação destrói. A criança vai lembrar desse pai, ela vai querer estar com esse pai, ainda que haja uma conduta da mãe, né, translocada, né, desequilibrada, essa criança vai lembrar que tem um vínculo de afeto com o papai, com o vovô paterno, com a vovó paterna, enfim. Gente, esse foi meu bate-papo aqui hoje com a doutora Adriana Gomes. Muito obrigada, viu? Imagina. Olha, que eu vou dizer, esse programa, nós temos um propósito, é sempre estar conectado com você, com a informação real. E agora, gente, chegou aquele momento de você assistir junto com a sua família e, claro, presenciar as melhores gastronomias, não só gastronomia, as melhores dicas no Endicas aqui no Endia. Gente, olha só, hoje é com maior alegria que eu recebo uma hamburgueria. E para quem me conhece já sabe que meu prato predileto é hambúrguer. E claro que eu estou recebendo a Rota do Sabor diretamente de Sumaré aqui para nossa casinha. E eu vou compartilhar com vocês esse momento delicioso. Bora lá fazer esse trem comigo? Gente, tô chegando aqui naquele momento que eu já amo. Gabrielzinho aqui. Fala oi pra galera, Gabriel. Bora fazer esse trem hoje? Bora. Bora? Vamos. Agora eu tô chegando aqui com um cara que manda em tudo. É aqui o meu amigo Guilherme. Tudo bem, Gui? Tudo, e você? Tudo bem. Olha, que pena que a Vanessa não está aqui com a gente. Mas, verdade. Van, já fica o recado, hein? Volta mais vezes. Pode vir quantas vezes vocês quiserem. Perfeito, vamos sim. Ô, Guilherme, Rota do Sabor. Vamos lá. Hoje tô sabendo que tem 3. O mais pedido, Vanessa vai trazer pra mim logo mais. Vai né? trazer logo mais para você poder experimentar. Olha que coisa chata, gente. Isso que é amor. Guilherme, fala pra mim. Então nós vamos preparar hoje 3 hambúrgueres, que são também os mais pedidos aí e os queridinhos do Rota do Sabor. Conta pra Exatamente. gente quais são. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o Verona, né? Depois a gente vai fazer o Milão para vocês. E para finalizar o Atacama. Atacama, vocês estão vendo, Exatamente. né? Esse Atacama já tem até meio que uma ligação aí de atacante, é pra Atacama, atacante, né? Pra gente Ele é já... muito bom, vocês vão gostar bastante. Eu imagino que eu vou gostar mesmo. Agora me fala uma coisa, a Rota do Sabor fica localizada em Sumaré. Vocês são referência lá Sim, em hambúrgueres artesanais. exatamente. Quero que você conte um pouquinho da história. Você começou a Rota do Sabor porque se come hambúrguer todo dia? Como que é? Então, como começou, né? A gente viajava muito antes de ter a nossa filha, né? A gente viajou por alguns países. Aquela e coisa tal. mais linda. É, a Agnes. E a gente gosta bastante de hambúrguer, né? Então, assim, foi uma coisa que meio que se casou com a outra, né? A vontade de empreender com a nossa vida que a gente viajava. E quando a gente abriu o Rota, a gente queria uma coisa que fosse muito a nossa cara. Por Aham. isso que o nome dos lanches tem o nome de muitas cidades e países que a gente já visitou. Uau, É. que legal. Atacama, Milão, Milão, Verona. Verona. Qual que é o seu preferido? Conta pra mim. Olha, Deve ter vários, né? você fala do lanche ou dos países? Não, do lanche mesmo. Do pode lanche, ser. o meu preferido é o Verona.
Verona? O meu preferido é o Que é o que Verona. você... É, por Que isso é o que a gente vai trouxe, preparar. Agora entendi. Então, bora fazer esse trem comigo Bora hoje? lá, vamos lá. Então, bora. O que nós vamos preparar agora? Então, a gente vai começar fazendo a selagem dos pães, Dos pães. né? A gente Então, pega, bora. Pega o pãozinho aqui. Guilherme não tá com a mão na massa, mas tá com a mão no hambúrguer. Com Vai. certeza, vamos lá. O blend, o que que ele é? É. Ele é a mistura de duas carnes mais um percentual de gordura. Então, né, cada hamburgueria tem as suas carnes específicas, né? A gente preferiu escolher aí 2 carnes mais um percentual de gordura para dar aquele sabor gostoso no lanche. A gente fez o preparo aqui dos pães, né? A gente sela o pão. Por que que a gente sela o pão também? Além de ele ficar aquele gostinho da manteiga no pão, né? Ele serve justamente para quando a gente colocar o hambúrguer aqui, se você passar a mão aqui, ó, ele tá bem durinho. Aí aquele suco da Aí carne, dá até uma crocância, né? mas aquele suco da carne, ele não passa pro pão. Aí não fica aquele pão melequento, Sei, gosmento. aquela coisa mole, né? Não, ele para aqui. É por isso também que a gente sela o pão. Nossa, perfeito. Tá? Tá aí o segredinho. Agora a gente vai deixar ele aí mais ou menos de 3 a 4 minutinhos, né? Olha, olha. No... Fala pra mim se tem coisa melhor que isso, gente. Não tem. Não. Aqui é a nossa maionese da casa, Nossa né? Senhora. Que assim, cada hamburgueria também tem o seu... O seu tempero. o seu tempero, né? Eu já tô preparada. Posso provar? Com certeza. Põe aqui. Que delícia. Nem vem. Tira os olhos. Olha eu salivando aqui. Aquele momento, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Ó, tá preparado? Eu te disse. É bom. É bom isso aí, hein? É muito gostoso. Pode pegar maionese? Tá. Ó, posso? Pode. Essa aqui é a maionese que tem lá, né? É a nossa maionese da casa. Gente, isso aqui... Não dá pra vocês, não é bom. O que você achou? É bom? Nota 1000, amigo. Que bom que Parabéns. você Meu, vou dizer pra vocês. Quantos anos a Rota Sabor tem? Rota do Sabor completou apenas um ano na semana passada. Meu Deus, Semana gente. passada, um ano. Mas é muito bom. E todas as receitas, basicamente todas as receitas, foi tudo criação da Vanessa. E aí, você tem o 3.0, esse é o 2.0, porque são 2 hambúrgueres, né? Complementa pra mim. Guilherme tá terminando de fazer ali outros hambúrguer, mas complementa, Gui. Então, esse é um milão, Vai é um falando, milão tá? Que eu normal, vou né, que a provar. gente Isso, chama. é bem normal mesmo. Aí depois a gente inventou ele o 3.0, que a gente acrescenta mais uma carne de 160 gramas, mais 2 fatias de bacon e mais cebola crisp. Gente, olha isso. Eu quero que vocês olhem isso, ó. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Não. Isso aqui é a melhor coisa da vida. Eu amo. Bom. É muito bom. Eu tô apaixonada. Vocês têm só em Sumaré mesmo? Por enquanto, sim, mas a nossa intenção é de expandir e virar franquia. Eu vou comprar então. Show, Fechou? perfeito. E esse aqui é o quê? Esse é o Rota Atacama, que é o nosso blend, né? Que é um blend igual ao do gente. Milão. Vou dar uma mordida. E esse aqui tem o quê? Ele tem queijo coalho, costela e mel. Nossa. É bom. Um mel? Com isso aqui vira Vira isso aqui. Vira isso aí. Nossa, muito bom. Gui, parabéns. Que Deus Obrigada. abençoe. Obrigada. E, meu, simplesmente incrível. E não é porque vocês estão aqui, não. Show. O hambúrguer Rota do Sabor, na região de Sumaré, pode procurar. Tem referência, tem qualidade.
E qual a localização de vocês lá, o endereço? A gente agora, né, a gente mudou para um novo endereço, um endereço maior, né, trouxe mais comodidade para o nosso cliente. Está na Avenida 7 de Setembro, 927, fica bem no centro de Sumaré agora, na avenida principal. Olha, e qual que é o... Vocês têm delivery lá também? Tem, a gente trabalha delivery e trabalha salão também. E me fala o Instagram do Rota do Sabor. Instagram é Rota do Sabor na Hamburgueria, vai ser o primeiro que vai aparecer ali para vocês. Gente, então, eu convido vocês agora a bora fazer esse trem. Tchau! Infelizmente, nós chegamos ao final desse programa. Eu espero que você tenha um sábado maravilhoso, na presença de Deus, com muito amor, com muita energia positiva. E olha, o seu sábado está apenas começando. Gente, vou ficando por aqui. Agradeço sempre a sua audiência mais que especial. Um beijo e até sábado que vem, tá bom? Tchau!